Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Nosso destaque agora é previsão do tempo e clima. A Agrimet divulgou ontem o seu boletim com as previsões aí para o mês de maio, para as principais áreas de produção agrícola do país. E para a gente entender o que está acontecendo, o que a consultoria está vendo para o próximo mês, eu convido para conversar com a gente aqui agora, então, a Bárbara Centelhas. Bárbara, seja muito bem-vinda mais uma vez ao INA. Oi, Virgínia, obrigada pelo convite. Bárbara, vamos lá então. Eu quero falar um pouquinho das projeções para as próximas semanas, mas eu queria que você fizesse com a gente primeiro aquele balanço de como foi o mês de abril nas principais áreas de produção, pode ser? A gente observou alguns produtores reclamando de falta de chuva em algumas áreas. Eu quero ver se esses dados acabam coincidindo aí com os dados da Agrimet. Vamos lá? Legal, perfeito, vamos lá. Bom, Virgínia, aqui a gente sempre traz, né, no boletim climático esse mapa de chuva de anomalia, né? Então, que é também as análises que a gente faz quando a gente fala de projeção, que é se essa chuva está acima ou abaixo da média histórica, né? Então, aqui a gente considerando um histórico de 41 anos, a gente observa que grande parte do estado, né, teve aí anomalias que a gente fala de anomalias negativas, então de temperatura, chuvas abaixo da média, né? Grande maioria com uma intensidade não tão forte, né? Então, ficando aí entre de menos 0 a menos 50 milímetros abaixo da média. E aí, quando a gente olha ali mais para a região do Mato Grosso, né? Mas então, norte do país, a gente vê que as anomalias foram um pouco mais intensas, né? Mas quando a gente pega aí as regiões produtoras, tanto de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, né? Grande parte aí do centro-oeste, norte, sudeste do país com anomalias negativas. Só o sul, né? Então, pegando aí uma parte do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que apresentaram anomalias positivas, ou seja, chuvas aí levemente acima da média, tá? Bárbara, a gente consegue explicar essa anomalia negativa ali para a região central do Brasil? Porque é justamente nas áreas onde os produtores têm relatado bastante que precisa de chuva, não sei se eu posso chamar de seca, o período de estiagem antecipado chamou bastante atenção no mês de abril. A gente consegue explicar o que aconteceu? É um padrão muito parecido com o que a gente viu ano passado, né? A gente vem observando nos últimos anos essa tendência de cortar a chuva, né? Como a gente fala um pouco antes. Isso realmente varia de um ano para o outro, mas essa transição aí do período seco tem ficado um pouco antecipado, tá? Isso decorre por conta de diversos fenômenos climáticos, né? Eu acho que pode ter uma influência de Laninha ao Ninho, né? Se bem que a região centro-oeste ainda é uma região de transição, mas tem outras, né? Zona de convergência, coisas que podem influenciar realmente uma combinação de fenômenos que acabam gerando essa condição de estiagem antecipada, mas eu não consigo dizer uma causa exata, né? Eu acho que é uma combinação de fatores. Tá, e essa chuva ali na faixa oeste da região sul do Brasil, já é também esse período de transição dessas frentes avançando com mais frequência? Porque levou certo alívio ali para alguns pontos, né? Não foi para todas as áreas dos 3 estados, mas a gente vê um modelo um pouquinho diferente do que a gente observou por um longo período aí nos últimos meses. A gente teve algumas frentes, né, que atingiram aí a região do sul, que acabou gerando maiores volumes de chuva, mas também preocupou, né? Teve queda de granizo, teve algumas intercorrências aí com a cultura do milho. Então, com certeza é por conta desse tipo de frente, tá? E daqui para frente, como é que a Agrimet está vendo as próximas semanas, Bárbara? A gente vai continuar nesse período de transição? Muda alguma coisa? Qual é a avaliação que você traz para a gente hoje? O que a gente tem observado, né, até olhando aqui as projeções climáticas, mas antes de entrar nessa projeção de trimestre, né, pensando aqui principalmente no estado de São Paulo, o sul também, né, sul-sudeste tem tido uma entrada de uma frente fria que pode trazer alguns volumes de chuva, né? E agora é ficar atento se esse volume vai ser o suficiente, se isso vai deixar a gente numa condição de chovendo dentro do esperado, abaixo do esperado, a gente precisa esperar isso realmente acontecer para ver, tá? Mas tem essa frente fria que pode mudar um pouco
o cenário de chuvas aí para os próximos dias, não digo nem próximas semanas, né, mas os próximos dias. Mas quando a gente olha a projeção aí a mais longo prazo, né, que é o que a gente costuma fazer aqui no Boletim Climático, a gente olha aí o próximo trimestre, sempre focando principalmente no trimestre atual, então aqui olhando para maio, junho e julho, quando a gente pega as informações do INMET, que traz mais detalhes, a gente vê, né, que a expectativa, principalmente para o centro-oeste, norte, até uma parte do nordeste, ali pegando Bahia, Piauí, a gente vê que tem realmente uma tendência de chuvas, né, volumes de chuvas menores. Então, ficando aí em torno de 200 a 25 milímetros, né? Enquanto no sul, quando a gente vem para o sudeste, para o sul, esse volume tende a ser um pouco maior. Então, a gente vê aí no sul uma projeção do INMET de volumes aí de 400 a 500 milímetros no próximo trimestre, né? E aí, aqui, quando a gente vem mais ao norte, mais ao nordeste, a gente tem volumes altos também, né? E aí, quando a gente olha isso em termos de anomalia, o que significa isso, né? Então, se isso vai ser acima ou abaixo da média, a gente vê que, apesar do volume previsto aqui no próximo trimestre, aqui pelo INMET, para o sul, a gente ainda tem volumes abaixo da média, né? Principalmente no Paraná, a gente vê um destaque aí de uma anomalia negativa um pouco mais intensa. Isso expande também para uma parte do Sudeste, então aqui estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, grande parte do estado também com chuvas abaixo da média, estado de Minas, Goiás, e aí o Centro-Oeste e uma parte aí de Minas Gerais, numa região de transição, onde a gente vê chuvas aí dentro da normalidade. Então, pegando aqui mais o norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, uma parte de Goiás e uma parte de Minas Gerais, aí na divisa com a Bahia, com Tocantins aqui no Goiás, a gente já vê uma chuva dentro da normalidade. Quando a gente avança mais para o norte e no nordeste, essas chuvas que estão previstas são acima da média, né? E o que também destaca é uma característica muito, muito comum da Laninha, né? Então, o norte, aí com volumes acima da média histórica, enquanto o sul apresenta volumes abaixo da média. Bárbara, então, pelo que você está me dizendo, a gente tem, mesmo com essa previsão de chuva, esse total de precipitação, um volume até significativo, quando a gente fala em anomalia, o sul do Brasil deve voltar a sentir os impactos aí de chover a menos do que é esperado pela climatologia, é isso? Exatamente, é isso que esse prognóstico traz. E aqui esse terceiro mapa, Virginia, ele mostra para a gente a probabilidade dessa previsão de anomalia acontecer, né? E aí a gente vê que tem uma probabilidade até que significativa, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente vê que a probabilidade é acima de 60% de ter chuvas abaixo da média. No sul também, né, tem uma probabilidade variando de 40%, acima de 40%, 50%. Então, a gente vê que quanto mais intensa, né, as cores aqui pintadas nesse terceiro mapa, mostra que a chance é maior, né, a probabilidade de ocorrência desse fenômeno aqui, dessa condição de anomalia é maior, tá? Então, é exatamente isso. Bárbara, então, de novo, esse terceiro mapa que você está mostrando aqui para gente, centro-sul do Brasil de novo sentindo mais os impactos, é isso? E a gente tem ali ainda um pedacinho de Goiás que também deve ter essa chuva abaixo, é isso? Isso mesmo. Isso terceiro mesmo. ano consecutivo de Laninha. Bárbara, como é que vocês estão avaliando essa questão do Laninha aí? Esse reflexo desse mapa é uma resposta ao fenômeno climático, é alguma outra coisa? Qual a avaliação que vocês estão fazendo aí na Agrimet? Com certeza o prognóstico da Laninha interfere, né, na construção desses prognósticos aqui pelo INMET e por outras instituições. Então, com certeza, né, a gente está vendo, depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas a gente está vendo um resfriamento da superfície da temperatura da superfície do oceano, gerando uma anomalia negativa, ou seja, está resfriando essa camada aí naquela posição 3.4, que é onde a gente observa o fenômeno Laninha, e isso impacta diretamente no regime hídrico, né? Então é exatamente isso, a gente está vendo esse padrão da Laninha continuando nesses prognósticos para o próximo trimestre. Esse resfriamento aumentou, aí estendeu a projeção dos institutos de Laninha, né, para mais alguns meses. Alguns estão apostando até mais ao final do ano, outros apostando até o ano que vem, mas eu acho que a gente tem que olhar mais curto prazo, né, pensando também que os prognósticos têm uma maior probabilidade de erro
quanto mais distante a gente olha. Então, mas com certeza a continuidade e a volta da intensidade, né? A Laninha nunca deixou de ir embora, mas a intensidade dela, que começou a ganhar força de novo, com certeza impacta nessa projeção. Tá, então essa fase do ano, que é um período mais seco para essas áreas, a gente vai ter, se tudo isso se confirmar, é claro, né, Bárbara, nesses próximos 3 meses, Exato. Vai ter menos chuva do que é previsto. Já chove menos, mas a tendência é que chova Exato. menos ainda. É isso? É isso, é isso. Tá. E de novo, pegando produção ali dos 3 estados da região sul, de novo área de café, laranja no sudeste, hortaliça, todas aquelas áreas que sofreram os impactos desses últimos anos com Laninha, continuam em estado de alerta. É isso, então? Isso tá. Mesmo. E você falou pra gente que ia falar um pouquinho mais sobre o Laninha. O que mudou nesses últimos meses, nessas últimas semanas, né, Bárbara? Porque a gente estava trabalhando até então com a projeção de que o Laninha pudesse chegar ao fim durante o outono, mas parece que mudou isso nessas últimas semanas e a gente deve ter a permanência do fenômeno, então é isso? É isso. Eu vou até passar aqui um pouquinho para frente para a gente olhar a parte de Laninha, né? Então aqui a gente está vendo que é nessa posição que a gente caracteriza, né, a anomalia da temperatura da superfície do Oceano do Pacífico, né? E a gente vê, se a gente pegasse os boletins anteriores, é que eu não estou com esse comparativo aqui, mas a gente vê que essa nova atualização do dia 30 de abril, esse resfriamento mais próximo do continente mostra que a Laninha continua ganhando intensidade, tá? Então a gente está numa Laninha, né? Então desde agosto, né, se confirmou a primeira anomalia negativa igual ou abaixo de -0,5, né? Então começou com -0,5, isso seguiu até o final do ano, e a última atualização que a gente tem do NOAA da anomalia da temperatura, que é fevereiro, ele sempre tem um atraso de 2 meses para atualizar. Ainda continua, né? Persiste essa Laninha, e os prognósticos estão trazendo para a gente, vou até mostrar aqui o do IRI, que a tendência é ela continuar, né? Então, os últimos prognósticos que a gente tinha observado no mês de abril, março, era de que a Laninha seguiria até mais ou menos o meio do ano, né? Agora maio, junho, e aí predominaria uma condição de neutralidade, tá? Então, aqui o IRI mostra para a gente que isso mudou um pouco, né? Então, em abril, ele já atualizou e mostrou para a gente que a primeira análise de abril, né, que é uma análise só de puramente modelagem, não é uma reanálise dos pesquisadores, mostrava uma grande probabilidade de ocorrência de Laninha até o final do ano, obviamente com a neutralidade ganhando uma força, né, a probabilidade de ocorrência de neutralidade também ganhando força, ficando muito parecido aqui em agosto, setembro. E aí, quando a gente olha a análise do meio de abril, a gente já vê que mudou um pouco o cenário. Essa análise é a reanálise deles, né? Então, a probabilidade de ocorrência de Laninha, ela cai um pouco, né? Agora para maio, junho. Julho ainda tem uma probabilidade de ficar muito próximo à neutralidade, então a probabilidade de ocorrer neutralidade e a Laninha estão iguais, aí próximas a 50%, mas a gente observa até o final do ano é de que a Laninha continue aí tendo uma maior probabilidade de ocorrência, tá? Então, é isso que a gente observa aqui, né? Na verdade, esses 2 gráficos, é uma tradução desse gráfico à esquerda, que mostra que grande parte dos modelos indicam a persistência da Laninha até o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro. A gente tem outros modelos, né? Então, acho que vale a pena também observar isso. A gente tem tanto o modelo europeu, que é o SMWF, quanto o modelo australiano, que ainda não atualizaram, né? Ainda não indicam para a gente essa probabilidade tão forte da Laninha. Eles ainda apostam muito numa neutralidade, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente aguardar, ver a atualização disso. O australiano ainda traz um pouco mais de Laninha, né? Mas ainda fica muito 50% de probabilidade para neutralidade, 50% para Laninha. O SMWF ainda precisa atualizar, então a gente vai pegar essa informação, mas acho que não dá para descartar também que a neutralidade pode vir a ganhar força, tá? Mas por enquanto é a Laninha que predomina aí nos modelos climáticos. Bárbara, então a gente não ficou sem o Laninha nesses últimos meses, é isso? É isso, isso. A gente está com o terceiro fenômeno, né, Bárbara?
Isso. Para a gente confirmar o fenômeno, Virginia, a gente precisa de no mínimo 5 trimestres móveis. Então, quando começou ali em agosto, né, a gente já estava sentindo os impactos, mas a gente não podia afirmar que esse fenômeno se estabeleceu. A gente precisa dos 5 trimestres móveis, então a gente só em dezembro, né? Apesar da gente estar sentindo o impacto dele desde antes, né? Porque esse resfriamento já vai alterando o padrão de chuva, o regime hídrico. E aí ele persiste, ele está continuando, que é o mesmo, está acontecendo a mesma tendência do ano 2021, né? Então, até são valores muito parecidos, apesar de 21 ser a anomalia ser um pouco menos intensa, a gente vê, né, que se estendeu aí o ano de 21 até maio, né? Então, e aí depois veio 2 trimestres de neutralidade e depois se restabeleceu a laninha de novo. Então, assim, por enquanto que a gente tem observado, principalmente 22 tem ficado muito parecido com 2021. Tá. E aí é o que você falou, né? São 3 anos seguidos. Tá. E, Bárbara, nesse momento, a gente consegue falar sobre intensidade desse laninha ou a gente precisa esperar mais um pouco para entender como é que o fenômeno deve se comportar dessa vez, né? A gente vem de um laninha muito forte, perdeu um pouquinho de intensidade, mas para agora, a gente já consegue fazer essa análise ou a gente precisa esperar mais um pouco? Eu acho que ainda é muito cedo, né? A gente precisa ver como que vai se confirmar os próximos trimestres. E eu acho que mais do que isso é entender que a laninha ela não atua de forma isolada, né? Ela atua com outros fenômenos também. Então depende muito de como que tá as frentes frias, as massas de ar polar, zona de convergência. Então tem outros fenômenos que também impactam, que a gente precisa olhar, né? Não trouxe essas informações aqui, mas que a gente precisa observar, porque é isso também que vai ditar, né? Muito além da laninha, a sua intensidade, como que a chuva vai se comportar, né? Então, acho que ainda é muito cedo, vale a gente ver se esse prognóstico, pelo menos no próximo trimestre, vai se manter, se vai ficar parecido com 21, né? Dá para a gente tentar fazer essa relação, 22 está muito parecido com 21, como que foi 21 em termos de laninha, né? Mas sempre tendo em mente que é um ecossistema, né? E é um sistema vivo que depende de muitas outras variáveis e é impactado por outras condições também. Tá? Perfeito. Mas por hoje, então, fica o alerta para os produtores do centro-sul do Brasil, que de novo podem ter aí influência no regime chuvoso, né, Bárbara? Com chuva abaixo do esperado. A gente ainda precisa ver como é que isso se confirma nos próximos 3 meses. Mas neste momento, os modelos de anomalia do INMET mostram para a redução dos volumes, enquanto quando a gente fala de laninha, os modelos estão apontando para a permanência do fenômeno climático. É isso? Exatamente. Perfeito, então, Bárbara. Eu agradeço muito sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe que a Agrimet é sempre muito bem-vinda. O convite já está aberto, você já está convocada a voltar aqui nos próximos meses para a gente ver como é que vai se confirmar, para ver se esses modelos confirmam aí um laninha e a gente ajudar o produtor na tomada de decisão. Obrigada, viu, Bárbara? Obrigada a você, Virgínia. Obrigada pelo convite. Com certeza voltaremos aí para a gente manter essas atualizações, né? E ver o que se confirma, o que não se confirma e seguir monitorando. Portanto, estivemos aqui com Bárbara Centelhas, que trouxe para a gente a atualização do boletim de previsão do tempo e de clima da Agrimet. Foi divulgado ontem pela consultoria, que trouxe aí mais um alerta, então, mais um ano de alerta para o produtor para os produtores das mais diversas culturas no centro-sul do Brasil. De novo, região de grãos na região sul, café, cana, laranja no sudeste, hortifruti sentiu bastante os impactos de chuva abaixo do esperado nesses últimos anos. Pode ser que isso se confirme mais uma vez em 2022. A Bárbara mostrou pra gente, então, o prognóstico dos próximos 3 meses do INMET, que tem como base aí pelo menos 60% de chance das chuvas ficarem abaixo do que é esperado nos próximos 3 meses nessas áreas. É sim um sinal de alerta e, paralelo a tudo isso, é claro que a Bárbara trouxe pra gente a atualização do Laninha. Os modelos voltaram a indicar a permanência do fenômeno climático agindo
sobre o regime chuvoso aqui no Brasil, então fica assim esse alerta. A Bárbara trouxe pra gente que precisa esperar mais uma ou duas atualizações, mas fato é que os modelos continuam mantendo então a tendência de um laninha. Já são 3 anos consecutivos de laninha aqui no Brasil, isso traz bastante impacto, principalmente para o sul do Brasil, mas nós tivemos aí no ano passado um impacto muito severo, não só nos 3 estados, mas também em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também em algum ponto do extremo sul de Goiás na produção. Então a gente fica por aqui, essa é a nossa atualização do clima de hoje, a gente vai continuar acompanhando para ajudar o produtor na melhor tomada de decisão, mas não sai daí, nosso boletim está acabando, mas já o Jonathan Simeon está aqui na bancada com mais informação e destaques para você. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.